Jogo aberto aqui na Rádio Bandeirantes. Um jogo aberto que tem uma atração que você aí que está nos ouvindo na Rádio Bandeirantes, em Rádio Bandeirantes Poa no YouTube, no FM 94,9, você gremista vai gostar muito da nossa atração aqui na Rádio Bandeirantes neste momento, porque está no ar com a gente nada mais, nada menos do que Luiz Felipe Scolari. Felipão, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes, uma referência, um cara sem igual dentro do futebol brasileiro. Muito prazer ter você falando aqui com a Rádio Bandeirantes, Felipão. Prazer é todo meu, um abraço a todos vocês aí, tudo em ordem. Que bom falar com o senhor. Quero começar já te perguntando como é que está o seu coração, né, com relação ao Grêmio neste início de ano. A gente tem falado aqui um Grêmio que foi heptacampeão, o Renato que conquistou mais um título na carreira. Como é que está o seu coração aí acompanhando um Grêmio que foi heptacampeão, mas também teve ali uns tropeços na Libertadores e começou tropeçando no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco vai enfrentar o Atlético Paranaense? Bem, meu coração continua sendo gremista, feliz pelo título conquistado novamente pelo Grêmio, pelo Renato, que é um grande amigo meu, e naturalmente as dificuldades maiores para quem apresenta grandes condições, como o caso do Grêmio, e um ou outro tropeço deverão acontecer. Os cuidados, eu sei que o Renato está tomando, que a direção está tomando, são bastante grandes, e esperar que já no jogo de hoje consiga obter uma vitória. Embora já possa dizer a todos os gremistas que muito difícil, porque o Atlético tem um estilo de jogo e uma forma peculiar de jogar que dificulta muito os adversários em qualquer lugar do Brasil. E o senhor sabe bem, porque classificou o Atlético para a Libertadores, a final da Libertadores em 2022. No ano passado, aí com o outro Atlético, né, o Atlético Mineiro chegou na terceira posição, foi líder do retorno, inclusive o Atlético Mineiro com o senhor no comando. E aí tem também todas as outras inúmeras conquistas que, se eu citar, Felipão, vou ficar aqui, vou gastar todo o tempo do jogo aberto. Eu posso citar. Por favor, Ribeiro, por favor. Felipão Ribeiro Neto, um grande abraço para o senhor. Tá? Abraço. O senhor me conhece desde o tempo que eu tinha cabelos encaracolados, ficava me incomodando aqui no Olímpico, né? Naquela época da década de 90, embora eu já tenha uma certa idade, eu me lembro de ver o senhor jogar, né? Hoje, inclusive, tem uma postagem no Instagram do Filipão com a camiseta do Aimoré, tá? E o Braulio. Isso aí é longe, hein, Filipão? Isso aí é longe. É muito longínquo esse tempo. Tu nem tinha cabelo enrolado mesmo. Mas, ô Filipão, deixa eu te perguntar uma coisa, porque evidentemente que eu conheço muito do seu trabalho vencedor e a da sua forma de conduzir, o jeito que evidentemente que depende muito da característica do grupo, né? Você sempre teve na competitividade a alma dos seus times. Basicamente, se lembra muito do Grêmio da década de 90 aqui, né? Nem na sua primeira passagem no final dos anos 80, mas na década de 90. O Grêmio do Renato se notabilizou naquela passagem primeira dele aqui, agora emendada, né? Por um Grêmio de toque de bola. O senhor acha que isso para o Grêmio, por clube característica, isso aconteceu uma única vez e o Grêmio tem que voltar a ter excessivamente o futebol de competição como a sua característica? Ou o senhor acha que pelo mundo globalizado, pelas várias tendências, não dá para definir mais que um clube joga assim ou assado? Não dá para definir, Ribeiro. Em primeiro lugar, um abraço. Não dá para definir, porque tu tens que definir uma maneira de jogar de acordo com as características dos teus jogadores. Agora, existe algo que sempre notabiliza um clube por jogar mais fechado, mais no contra-ataque, ou ser um time que gosta de jogar com agressividade maior, com jogadores que têm mais essa virtude. Mas o Renato usou naquela oportunidade o que tinha e continua usando até hoje. Pelo que eu conheço do Renato,
as características dos seus jogadores. O Grêmio tem como tradição uma forma de jogar que é muito interessante, que eu gosto muito, que eu tenho muito da filosofia do Grêmio, como joga o Grêmio e onde que eu também me criei. Mas se tu não usares as características dos jogadores, não adianta pensares numa forma tática de jogar se tu não tens condições de jogar com aqueles jogadores. Então, dependendo da forma como nós temos os nossos jogadores, nós vamos colocar em campo, Ribeiro. E eu acho que o Renato, inteligente como é, sabe usar a forma de jogar dos seus jogadores. Felipão, agora para a gente trazer um assunto ainda, eu acho que está dentro do que o senhor estava falando a respeito de equilibrar as características dos jogadores. No Galo, ano passado, em determinado momento, um jogador que é muito conhecido aqui no estado, que é o Edenilson, ele foi bem criticado em determinado momento no Galo. Ele tem a passagem pelo Internacional, tem a relação um pouco tensa com a torcida do Inter, mas agora se tem aí uma negociação já em andamento, já mais avançada com o Grêmio. E o senhor até chegou a elogiar muito o Edenilson no ano passado e destacar justamente a qualidade dele como jogador. O que o senhor, Felipão, pode falar a respeito do Edenilson para o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes? O que eu posso falar, o que eu sinto, o que eu vivi, é que o Edenilson é um excelente jogador. Ele, todo profissional competente na condição de treinador de uma equipe, gostaria de ter o Edenilson como jogador. Porque ele joga em 2 ou 3 posições muito bem e sempre te dá aquele resultado que tu precisas. Não é uma nota 9, não é uma nota 5. Ele é sempre um jogador de nota 7 em qualquer posição que tu precisares do Edenilson. É claro que eu não sirvo para dar conselhos a ninguém, ao Renato, nem à direção do Grêmio, mas o Edenilson, se eu fosse trabalhar no Grêmio, eu diria, Edenilson faz falta ao Grêmio. Assim como poderia dizer a vocês também que se o Grêmio tem interesse no Gemerson, é um grande zagueiro, excelente, uma velocidade enorme, joga todos os jogos e é um jogador que não pipoca em nenhum. Então, se o Grêmio tem interesse, pode, eu como técnico diria, pode fazer tranquilamente. Do Edenilson, gostaria de ter em todos os times que eu dirigisse, em qualquer lugar, um Edenilson no meu time. Tá Felipão, excelente depoimento do Felipão. Felipão, eu preciso fazer uma pergunta, porque senão o torcedor do Grêmio não vai ficar satisfeito. A gente não sabe, porque até me foi surpresa para mim a sua saída do Atlético Mineiro naquele momento ali. Inclusive para mim, surpresa para mim, porque foi terceiro lugar no campeonato nacional, foi uma colocação muito boa, pegamos o time lá em 7º, 8º lugar, quer dizer, foi uma surpresa para mim também, mas acontece em futebol e segue a vida, né? O senhor suspeita do que aconteceu? Não suspeito. Não suspeito porque, inclusive, eu fui surpreendido totalmente com isso, mas não tem problema. Ô, Felipão, o negócio é o seguinte, existe um mundo onde Felipão volta ao Grêmio com o coordenador técnico? Eu não pensei sobre isso, mas o Grêmio é um time sempre, todo mundo sabe que é o time que eu admiro, que é o time que eu sempre torci, que eu trabalhei, que eu vivi. Nunca pensei sobre essa hipótese assim oficialmente, mas também não deixo de não pensar se um dia houver essa possibilidade. É um time que eu tenho grande afinidade. Agora, tem que saber quais são as atribuições, ou o que é que um clube de futebol precisa de um diretor técnico, com quem vai trabalhar, de que forma, uma série de coisas. Então,
eu não penso sobre isso naturalmente nesse momento, mas quem sabe um dia possa pensar. Tá, mas e agora o próximo passo qual é, Felipão? O que tu tem em mente? Bem, eu tenho recebido uma ou outra oferta ainda para ser o técnico de uma seleção, de um clube de futebol, mas não tem havido uma sequência na conversa, então não posso dizer nada do que vai acontecer futuramente. Pois é, em cima disso, Felipão, aqui é Bruno Soares, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. A ideia é seguir sendo treinador. Eu lembro que em determinado momento o senhor havia ficado como coordenador do Atlético, a Paranaense no caso, né? A ideia é ser treinador ou ser coordenador técnico? Qual é a preferência de momento? Ou vai depender do projeto que for apresentado por algum clube? Vai depender do projeto que for apresentado por algum clube. No Atlético Paranaense, quando eu saí de treinador, foi porque também o projeto que me foi apresentado foi para que o Paulo Tua fosse lançado como técnico, e foi lançado e muito bem, porque foi campeão paranaense invicto, algo que o Atlético do Paraná não conseguia há 85 anos, e eu participei daquela situação. Mas depende do projeto, a gente vai analisar. Entendi. Ô Filipão, e nessa questão de daqui a pouco surgir um interesse do Grêmio, até o Grêmio chegou a fazer algum contato, não? Para ser coordenador técnico? Não. Caso o Grêmio faça um contato, o senhor disse que teria que avaliar como seria, o que o clube pensa dessa função. Agora, algo mais específico sobre isso, eu fiquei com dúvida. E a relação com o Renato? Acho que daria certo, de repente, Felipão e Renato, porque a gente vê que a torcida do Grêmio coloca isso como algo ideal, assim. Felipão de coordenador técnico, Renato na casa mata, dois grandes ídolos da história do clube, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Renato, eu não estou nem dizendo aqui se é positivo ou negativo, mas o Renato é um pouquinho espaçoso, assim, né? Ele não é só treinador do Grêmio, ele cuida de outras áreas também. Poderia dar certo, quem sabe, Renato e Felipão juntos? O Renato cuida muito e muito bem da área que eu conheço, que é a área de futebol. Outras áreas eu não posso falar nada porque eu não estou vivenciando nada no Grêmio. Mas o Renato que eu conheço, o Renato que eu admiro, o Renato que eu quero tratar como irmão, é o Renato que trabalha no futebol, que conhece futebol, que lida com futebol todo dia no futebol. Então é esse o Renato que eu conheço. Se eu me daria bem com o Renato, eu me dou bem com o Renato desde que eu não pude treiná-lo em 87, porque ele foi embora. Mas desde aquele tempo nós já somos grandes amigos. Felipão, o senhor falou a respeito de avaliar um projeto, né? Avaliar qual seria a proposta. Eu não estou já querendo colocar aí quais são os seus interesses para o mercado já ficar sabendo, mas qual seria o projeto ideal? É o Felipão coordenador técnico que está mais próximo do vestiário, mais distante? Qual seria o projeto ideal pensando justamente na função? Pô, a gente não sabe, não pode analisar um projeto ideal sem ouvir das pessoas o que é que elas pretendem neste cargo, naquele cargo, quais são as atribuições que devem ser feitas nisso ou naquilo, quais são as tuas situações que tens que fazer isso ou aquilo. Uma coisa leva a outra, e no futuro é que eu vou saber o que pode acontecer. Não posso te dizer agora, não tenho nem ideia. Perfeito. E o senhor trabalhou bastante tempo, na verdade conhece de muito tempo também o Rodrigo Caetano, que estava com o senhor no Galo. Eu queria entender como é que é essa relação com ele e com o executivo de futebol em si, em outros clubes também, de técnico, coordenador técnico com o executivo, porque aqui no Grêmio se tem esse debate, né? O Renato interfere muito nas contratações, interfere pouco. Acaba que essa relação ela muda de clube para clube, de profissional para profissional, ou tem algo que é comum nessa relação entre esses profissionais? Não, tem algo que é comum. O profissional, o técnico de futebol tem que estar em completo acordo com o diretor de futebol, principalmente nas contratações, mas quem escala, quem monta,
quem faz é tudo o técnico, não é o diretor de futebol. O diretor de futebol tem que estar pronto para outras atividades que muitas vezes o técnico pode ficar de fora, para que não haja um atrito, para que não haja alguma situação mais específica de irritabilidade entre todo um grupo e o técnico, mas deverão existir grandes amizades entre o técnico e o diretor esportivo, porque entre eles surgem nomes, surgem conversas de uma série de situações, tá? Então eu me dava e me dou, e tenho prazer de dizer para vocês que o Rodrigo Caetano foi, o início do seu trabalho foi com o Dr. Fábio Koff lá no Grêmio, e que nós estávamos dentro do Grêmio também, e que quando ele foi para a CBF agora, ele foi naturalmente com o nosso carinho, com o nosso aval, com toda a nossa consideração, porque ele é espetacular. É uma pessoa que pode em algumas outras pessoas pensarem diferente dele, mas ele está sempre com o técnico, sempre procura defender o seu técnico e trabalhar junto com o seu técnico. Pode discordar de algumas situações e discorda, e isso é uma coisa boa, porque o técnico e o diretor devem discordar em algumas coisas para que haja um entendimento normal e muito bom no futuro. E o Rodrigo, eu sempre tive isso do Rodrigo, e agora tendo ele na seleção, eu sou mais um grande torcedor da seleção, do Rodrigo e do Dorival. Somos todos. Felipão, para a gente fechar, quero te perguntar sobre o técnico Eduardo Cudê, porque no ano passado você esteve no Galo, o Galo que começou o ano com o Cudê como técnico, e agora ele está no Inter, fazendo um trabalho desde 2023. Como é que o senhor avalia esse trabalho do técnico Eduardo Cudê à frente do Internacional, pelo menos até aqui na temporada? Bem, eu posso dizer o seguinte, eu avalio ele bem porque eu passei a conhecer o Cudê um pouco melhor depois de 3, 4 meses lá em Minas, no Atlético. Porque quando eu cheguei, a impressão que me passaram foi uma, mas não é a realidade. E a realidade é que ele é um excelente técnico, foi uma pessoa muito organizada e detalhada no Atlético, que em alguns momentos teve uma dificuldade por causa de uma ou outra coisa. Foi um treinador que deu oportunidades à direção do Atlético de que realizasse algumas negociações, e depois solicitou alguns valores para sua equipe, e que teve alguma situação de não aceitação. Mas eu considero um excelente técnico e, além de um excelente técnico, eu passei a vê-lo diferente depois que conheci algumas coisas que eu vivi lá dentro do Atlético. E o senhor acredita que o Inter, aí eu vou perguntar dos três times... Acredito que o Inter vai chegar longe. E vai chegar, vai brigar bastante pelo título com os jogadores que possuem no momento e com as contratações que foram feitas. Com tranquilidade, com sabedoria, vai chegar longe. Mas não esperem, e isso é uma coisa que eu sempre falo para a crônica, nós no Campeonato Brasileiro, iniciamos o Campeonato Brasileiro com no mínimo 10 times para serem campeões. Ou 6, 7, 8 times para serem campeões. Então não dá para todo mundo ser campeão. Um vai ser o campeão. Agora, ele tem time para brigar pelo campeonato. E vai brigar. Eu sei que vai brigar. Então, é só terem as pessoas um pouquinho de cuidado, um pouquinho de tranquilidade para trabalhar. Eu acho que dá para brigar tanto o Grêmio quanto o Internacional, para buscar uma situação muito boa no Campeonato Brasileiro.
Perfeito, Felipão. Muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Tenho que liberar o Felipão, viu, Ribeiro? Porque a gente fez um combinado com a assessoria. Que eu tô chegando. Então vamos lá. Fala aí, Ribeiro. Eu só queria, dentro dessa linha de raciocínio do Felipão, porque a gente tem uma ideia de que Flamengo e Palmeiras estão muito à frente dos outros. Não estou nem falando que isso possa ser consequência de orçamentos, capacidade de compra de jogadores e tudo mais. Mas a gente pode também falar um pouquinho também de aproveitamento de base, enfim. O Felipão mas escuta aí, não é só o orçamento que ganha o jogo. O que nós temos, por exemplo, no Palmeiras, um time que tem bons jogadores, mas tem um excelente técnico e tem uma excelente equipe em grupo. Um grupo. E às vezes as pessoas não estão dando valor ao grupo. Se nós formarmos um grupo muito bom, com o mesmo pensamento, mas muitas vezes vão ser superiores a grandes contratações e grandes times. Então, por isso que eu acredito na forma como o Cudê trabalha, tá bem? Mas na forma como eu conheço do Renato, eu acho que o Renato pode fazer, sim, um excelente, como já vem fazendo, pelo amor de Deus, vem fazendo um trabalho maravilhoso para o Grêmio há muito tempo, e dá para brigar por títulos dentro do campeonato. É mais fácil, às vezes, brigar por uma Copa do que brigar por um título de 38 jogos. Porque aí tu pode ter dificuldades numa equipe não totalmente com tantos jogadores como algumas, como Flamengo, Palmeiras, como outras equipes podem possuir. Então, mas dá para brigar sempre por alguma coisa a mais pela qualidade das pessoas que estão dirigindo e pelos jogadores que podem formar um grupo, e um grupo muito equilibrado, como o Renato sempre formou. Perfeito. Felipão, se a gente pudesse, a gente passaria o dia inteiro conversando com o senhor, porque é sempre uma aula, sempre muito bom falar com o senhor. Muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes.